Toda negociação tem um lado negativo e tem um lado positivo. Toda negociação, não adianta você fugir disso. Se você não está sabendo identificar o lado negativo e o lado positivo de uma negociação, nesse livro aqui, Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, o autor desse livro, Chris Voss, que é um ex-negociador do FBI, basicamente, o cara negociava vidas. Por isso, veio desse livro o nome do livro, Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso. Porque, nesse caso, a vida de reféns dependia dele. Então, é um livro fascinante para quem trabalha com vendas. E eu tô trazendo um review aqui para vocês dos pontos que eu achei relevantes nesse livro. E se você não me conhece, eu sou Marcelo Lima. Aqui nesse canal nós falamos de venda de um jeito descomplicado. Nós falamos de venda de um jeito direto e reto, simples, sem enrolação. Porque no final do dia, o que importa é a comissão no seu bolso e a vida do cliente transformada. E à medida que você for assistindo esse vídeo, se você gostar de algo que eu fale, se o que eu falar te ajudar de alguma forma, cara, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Para você não custa nada, mas para mim, para o meu trabalho, é um excelente incentivo. E é isso que eu preciso para saber que eu estou no caminho certo, sim ou não. Então, sem mais enrolação, bora lá ver o que esse livro, ver o que o autor do livro está falando aqui sobre neutralize o negativo e reforce o positivo. Parece até uma criança, né? Que você tem que neutralizar o negativo ali e reforçar o positivo. Eu vou falar aqui das partes que eu grifei, que são assuntos relevantes para mim. Aqui eu grifei esse trecho onde ele fala aqui. Primeiro, falemos um pouco sobre psicologia humana. E aqui ele já me ganhou, porque eu sempre falo que se você não entende de pessoas, você não entende de vendas. Ponto. Você sempre vai vender para alguém, então você precisa entender de pessoas. Em termos básicos, as emoções humanas têm dois níveis. O comportamento presente é a parte acima da superfície, que você pode ver e ouvir. Abaixo fica o sentimento subjacente, que motiva o comportamento. Lembre-se sempre disso. O que o lead fala não necessariamente é o que ele está sentindo. E é por isso que você precisa ficar bom em fazer boas perguntas. Você precisa ficar bom em ler as pessoas. Porque às vezes o ser humano, ele gosta de esconder as coisas do negociador. Ele gosta de esconder as coisas das outras pessoas. Então você precisa ficar bom e saber com o que ele fala aqui, que é o comportamento presente, que é o que o lead está te mostrando naquele momento, que é o que ele está deixando transparecer. E abaixo disso, nós temos o sentimento subjacente, que é o que ele não está te falando, mas que na real tem um grande peso sobre a decisão que ele vai tomar ou não. Bacana? Aqui ele segue falando sobre a raiva. Como emoção, a raiva raramente é produtiva para você ou para a pessoa com quem você está negociando. Ela libera hormônios do estresse e substâncias neuroquímicas que atrapalham sua capacidade de avaliar situações de maneira correta e a responder a elas. E ainda o cega para o fato de que você está com raiva, o que lhe traz uma falsa sensação de confiança. O que ele está querendo dizer aqui? Que a raiva, ela joga contra você. Porque, para pensar, nas últimas vezes que você sentiu raiva, tem até uma expressão que fala que a raiva cega. E de verdade, ela te cega, porque você não consegue ser racional. Uma vez eu vi um estudo que fala que nosso cérebro tem a parte do córtex pré-frontal, que é aqui na frente, e tem a parte da amígdala, que fica no meio aqui, que é a parte que cuida dos sentimentos. Enfim, fizeram um estudo lá que mostrou que quando a amígdala tem uma ativação muito forte, ela consegue suprimir o funcionamento do córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional. Por isso que quando as pessoas estão com raiva, elas fazem merda. Elas fazem coisas que elas se arrependem depois. E tudo que você não quer despertar em um lead numa reunião é raiva. Porque se ele ficar com raiva, ele vai começar a fazer birra. Ele vai começar a agir como se fosse uma criança mimada. Então, não desperte a raiva das pessoas em uma reunião. E saiba que, assim como a raiva, outros sentimentos também mexem com alguns outros aspectos das pessoas. Mas voltando, temos aqui: os caras de cima gostam de se sentir por cima, não querem ser desrespeitados. Eu tenho certeza que você já lidou com alguém dominante. Ou você mesmo é uma pessoa dominante. E o que acontece com seres dominantes? Não querem ser desrespeitados, não querem ser contrariados. Eles gostam de sempre ser o dono da razão. Eles querem se sentir
por cima. Então, quando você for negociar com um lead desse, você tem que ter muita atenção, porque senão você começa a contrariá-lo. E quando você começa a contrariá-lo, adivinha o que acontece? Ele fica com raiva. Logo, ele não vai tomar decisão de compra, por mais que o seu produto seja muito bom. Voltando aqui para nossa leitura, nós temos aqui um outro ponto que ele diz que o meio mais rápido e mais eficiente de estabelecer uma relação que funcione de imediato é reconhecer o que há de negativo e dissipá-lo. Cara, que mundo da fantasia você vive se você acredita que todo mundo é bom, que todo mundo só tem coisas positivas? Não, cara. Todo mundo tem coisas negativas. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas a forma mais rápida, de acordo com o que ele fala aqui, de você construir uma relação, que é você reconhecendo o que tem de negativo e dissipar. Digamos que seja a reputação da sua empresa, não seja a melhor do mundo. Você precisa trazer isso para a conversa. Por quê? Porque o lead vai fazer com que você confie mais nele. No sentido de, fulano, e provavelmente você já deve ter visto lá no Reclame Aqui, a maioria das pessoas olham, a nossa reputação lá não é tão boa. Mas eu quero te trazer um dado relevante, que é, nós temos mais de 10 mil alunos aqui. E dentre 10 mil alunos, pelo que você viu lá, nós temos o quê? 100 reclamando? 200 reclamando? São pessoas relevantes, são pessoas importantes, mas não conseguimos agradar todo mundo. De 10 mil, 100 reclamantes é uma margem muito baixa. E eu quero trazer esse dado à tona para você, para poder te dar um contexto e que você não fique com essa má impressão. Perceba como eu peguei algo negativo, que provavelmente o cara já pensou, que o cara já sabe, jogando abertamente e dissipando, dando contexto, explicando pro cara o que acontece. A mesma coisa acontece com seu filho. Se você cria uma relação de confiança com seu filho, se você mostra pra ele que ele pode confiar em você, provavelmente ele vai fazer isso com você. Pai, eu quebrei a janela do vizinho, porém, eu vim te contar por quê. Provavelmente você não ia descobrir, mas pode ser que você descubra alguma coisa nessa linha. Quando o seu filho confia em você e ele faz alguma merda, ele sente que ele pode te contar e dissipar. Criança faz isso muito bem. Ela fala a merda que fez, mas logo em seguida ela já começa a dissipar. Seja com um sorriso, seja com um abraço, enfim, elas dão um jeito dela. Aqui ele traz um dado que diz que pesquisas mostram que a melhor maneira de lidar com a negatividade é observá-la sem reação ou julgamento. Às vezes o seu lead ele não quer te contar as coisas que ele tem medo que você vai julgar ele, tá? Não queria te falar isso não, mas é verdade. Depois, rotular de maneira consciente cada sentimento negativo e substituí-los por pensamentos positivos, compassivos e focados em uma solução. Cara, aqui acho que ele conta até uma história que é interessante, que um dos meus alunos da Universidade de Georgetown, um cara chamado TJ, que trabalhava como supervisor dos Washington Redskins, pôs essa lição em prática quando fazia o meu curso sobre negociação. A economia ia de mal a pior na época e os titulares de ingressos para a temporada dos Redskins estavam debandando para evitar esta despesa. Pior, o time tivera um desempenho terrível no ano anterior e problemas dos jogadores fora de campo estavam afastando os fãs do estádio. O diretor financeiro do time andava cada vez mais preocupado e mal-humorado. 2 semanas antes da temporada começar, ele passou pela mesa de TJ e jogou sobre elas uma pasta cheia de papéis. As coisas já foram melhores, disse ele e saiu. Dentro havia uma lista de 40 titulares de ingressos que estavam inadimplentes, um pendrive com um arquivo da planilha sobre a situação de cada um e um roteiro a ser seguido para que fosse ligar para eles. TJ viu na hora que o roteiro era um desastre. Começava dizendo que tentavam contatá-los havia meses e que a conta dele aumentara. Gostaríamos de lhe informar, dizia, que para receber seus ingressos para a reabertura da próxima temporada contra o New York Giants, você precisará quitar sua dívida integralmente até 10 de setembro. Era o estilo de comunicação estúpido, agressivo, impessoal e insensível, que é padrão na maioria das empresas. E aqui ele vai falando que depois de algumas semanas de aula, TJ reescreveu o roteiro, mas ele mudou para algo do tipo: agora o time era o seu Washington Redskins. Repara que ele colocou o seu, não é o meu, não é o dele, é o seu. E o objetivo do telefonema era assegurar que os fãs mais importantes do time, os clientes caloteiros, estivessem presentes na abertura. Abre aspas. É graças a você que nossos jogadores têm a vantagem de jogar em casa todo domingo. E nós sabemos disso. Nestes tempos difíceis, entendemos que nossos fãs foram duramente atingidos e estamos aqui para poder trabalharmos juntos. Então, pedi aos titulares de ingressos que ligassem de volta para discutir cada
cada situação de uma maneira individual. Embora simples, as mudanças que TJ introduziu no roteiro tiveram profunda repercussão emocional entre os titulares de ingressos que estavam inadimplentes. O roteiro mencionava a dívida deles com o time, mas também reconhecia a dívida para com eles. Além disso, mencionar os tempos econômicos fazia com que aquele lead sentisse que não estavam só cobrando, estavam de fato tendo uma empatia por ele. E basicamente, o que a gente aprendeu nesse trecho do livro é: tudo na vida vai ter o lado negativo e o lado positivo, seja na sua negociação de uma venda de uma casa, ou seja na sua negociação com seu filho para escovar o dente. O mais importante é o quê? Você dar nome aos bois. Você pegar o que é negativo, trazer à tona e depois dissipar. Por quê? Todo vendedor faz justamente o contrário. Todo vendedor fica falando sobre o quanto o produto dele é melhor, o quanto o produto dele é mais foda, resolve tal problema. Mas, cara, de verdade, o lead sabe que o seu produto tem problemas. Ele sabe. E quando você mostra pra ele que tem problemas e depois dissipa isso, a chance dele confiar em você aumenta. Porque você foi honesto e sincero com ele. E honestidade e sinceridade é algo que eu vejo em poucos vendedores. Então, guarda isso. Se algo que eu te falei aqui fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, curte. E eu quero te dar um recado, que é o seguinte: caso você queira se aprofundar nisso aqui, a gente está lançando o clube O Maior Mercado do Mundo, que é o meu clube voltado para vendas, comunicação, persuasão, tudo isso. E a ideia é realmente ser um clube onde a gente se encontre, onde a gente faça network e onde a gente faça essa nossa comunidade de vendedores crescer. E eu te falo que não é o meu clube, e sim o seu clube, o nosso clube, porque juntos nós vamos tornar esse clube o maior clube de vendas do Brasil. Então aqui na descrição vai ter um link, clica lá, assiste o vídeo, entende se faz sentido para você, se não faz sentido. Mas uma coisa eu te falo, é menos do que você gasta para cortar o seu cabelo por mês. Isso mesmo, é algo muito barato, é até um absurdo de tão barato. Tem aula ao vivo semanal, tem hot seat uma vez por mês para poder tirar dúvida, tem grupo de networking, grupo de conquista, mercado de trabalho onde eu faço um filtro das vagas e jogo lá para você, enfim, por menos de um lanche no McDonald's. Clica aqui, assiste lá, se fizer sentido para você, eu te vejo lá dentro e tamo junto.